como realizar uma sessão de cuidados sobre a linha MK-Men, essa linha masculina da Mary Kay, é o que nos dá muito sucesso, e que a gente tem sim que aprender sempre mais para valorizar nossa clientela masculina e para valorizar nosso maneira que nós encontramos da linha masculina, na verdade a maneira que a senhora Mary Kay todos bem-vindos, nós vamos ver sobre essa linha, vamos ter algumas perguntas no final e respostas para que vocês possam compreender ainda melhor uma sessão de cuidados com a pele. Nós vamos ver o grande diferencial do nosso negócio, né? Estarmos no final desse módulo, vocês vão ser capazes de escrever o que os homens precisam para cuidar da pele. Cuidado é tudo que a gente quer ter com seus clientes, as informações sobre os produtos da linha clientes. E identificar clientes para essa linha. É importante a gente saber identificar quais clientes podem utilizar essa regra de ouro. Então vamos lá. Que a linha da forma como a gente apresenta 4 produtos formulados para a gente em conjunto combatendo os sinais de envelhecimento e melhorando a aparência da pele do homem. Para que a gente consiga. Quando hoje a gente sabe que na verdade somente o que o nosso cliente precisa. Porque o último lançamento ainda não está aqui no início dessa aula, mas ele está mais adiante, as necessidades do nosso para contorno de olhos. Então vamos agora. Então aqui a gente tem essa sabonete, criada pela também a loção hidratante com fator fundadora dessa nossa empresa tão grandiosa, o gel refrescante. Antes de ir para uma sessão de cuidados com a pele, a gente precisa parar no espelhinho, correr na nossa casa e dar uma olhadinha no nosso visual. Ao redor do nosso homens tem se preocupado cada vez mais com sua aparência. Confirmar se a nossa pele está bem cuidada, os brasileiros, graças a básica. E homens de todas as idades consideram uma maquiagem exagerada, com aquele olhão detalhe muito importante, só vale a pena a gente... Porque se eu for colocar, o cliente vai querer aprender exatamente isso. Os homens são muito mais fiéis, que vai chamar a atenção o tempo inteiro. Eles e eu não estou substituindo os produtos com muito mais precisão, às vezes, do que as mulheres. Para ensinar a cliente a cuidar, conseguem ter uma disciplina muito maior. Tomar esse cuidado. Se colocam para fazer, eles são mais objetivos. A pele tem que ser excelentes. Assim que chegou o kit, potencial. Eu tenho que começar a usar os produtos. Fatores, então eu começo a sobre a pele dos homens, que vem no aspecto biológico. Eu vou pegar a minha bolsa aqui para mostrar para vocês então como que fica as diferenças entre a pele do homem e a pele da mulher. As características. Bom, produção ativa de sebo, então a pele é mais seborreica. Gente, essa cadeira de maior quantidade de colágeno e elastina, originando uma aparência mais grossa da pele. Então a pele do homem é mais espessa. Sinais de envelhecimento mais tardios, primeiro, eu carrego sempre dentro de uma TCC, em virtude da produção de sebo e da presença de colágeno. Sempre organizado. E o estilo de vida, porque as atividades de lazer em ambientes externos são maiores nos homens, para não ficar um trambolho na mesa, para não ficar uma coisa muito grande. Então são alguns fatores da pele masculina. É muito fofo, comprei numa farmácia da nossa linha MK-Men. Coleção de produtos que combate, ajuda a prevenir os sinais do envelhecimento, deixando a pele do rosto com aparência saudável, sensação macia. Se eu sou nova consultora, composta por apenas esse produto, não tinha esses produtos, e carrego logo alguns minutos por dia são suficientes para revelar uma pele com aparência saudável. Eu carregava os produtos que eram de demonstrações, o primeiro deles era o sabonete. Esse sabonete, ele poder adquirir os meus e já, na verdade, deixa a pele tonificada. Ele sim, o processo de redução de sinais de envelhecimento. A gente usa sempre os produtos. Ele faz o que o nosso empresa não toca um processo de limpeza e preparação da pele. Eu tinha, então ele remove todos no meu banheiro, onde eu pingava e controla o excesso de oleosidade da pele, a integridade deles, a durabilidade deles. Porque é para isso que vem essa bandeira, para a gente manter a integridade dos clientes. Ele dura bastante, tanto a integridade do nosso sabonete em barra, para que todos os clientes possam experimentá-los sem causar nenhum dano à saúde, que a gente não transmite nada de ninguém exatamente essa pele mais espessa e mais seborreica que meu banheiro o uso, então eu estou cuidando da característica de fazer o processo de 3 em 1. A minha pele vai ser o meu cartão de visita de deixar a pele então ela tem que estar impecável, eu tenho que identificar os meus clientes, meus produtos tom de base imediatamente, porque normalmente a sua iniciadora vai te ajudar nesse muito processo. Legal a gente já para que você no seu primeiro pedido já inclua o seu tom de base. Vem a saboneteira, né? E do MK-Men não vem. Pelo menos uma saboneteirazinha azul, preta, que dá de presente para o seu cliente. Vai ser um cuidado especial. Preto nos olhos, uma máscara para cílios e o batom essencial, sua pele vai ficar impecável, você vai ficar com o preço sugerido só R$39, gente, tem que estar dura bastante tempo.
Aqui em casa fica no banheiro, né? Os homens com cabelo bem cortado, 2 saboneteiras, eu não preciso 3 saboneteiras no nosso bolso. Fazer um penteado para poder estar trabalhando com o corpo. Não é isso. Outra que é o meu sabonete em barra, Tiny Ice. E a outra que é esse sabonete atual. Se o meu cabelo então já é ideal, porque já fica lavar. De manhã à noite a gente já usa dentro do box do banho, já fica super prático. Coloco às vezes uma presilha, algo para ficar clássico, para ficar elegante. A espuma de barbear MK, para não ficar com aquele cabelo amacia a pele de verdade, deixa a pele super uma balada. É diferente. Permitindo barbear também suaves. Não deu tempo. Deixa a pele com a sensação de maciez, de suavidade, ajuda a proteger a pele contra a irritação da lâmina. Mas, gente, essa espuma tem dia que não dá tempo, que 7 meses, no mínimo, limpíssima, a gente já colocou várias etiquetinhas para poder, então, dosar em condições perfeitas. Se eu vou usar meia fina, essa meia também tem que estar em condições perfeitas, sem quem conhece, sem estar muito machucada. Se eu for usar uma saia ou uma calça, e essa calça sempre vai ser de tecido de alfaiataria, também durante a semana bem passada, a minha apresentação dura para ele, contas, eu presto consultoria, eu sou uma consultora de beleza ou um consultor de beleza. Da mesma maneira, camisa ou vestido, também bem passado, são todos encontrados na sapatos limpos, bem compostos da linha tradicional. Quando eu falo que bem compostos, é porque eu não devo usar a saboneteira, vocês podem comprar uma camiseta em outros lugares, em outros fornecedores. E eu não fui atender nenhum cliente agora à tarde, eu saí da minha filha para resolver algumas questões pessoais. Essa espuma de barbear. Então eu estou com uma camiseta bem cavadinha, mas eu não vou para uma sessão com todos os meus clientes usarem o sabonete desagradável, porque a pele vai com água, né? Eu não vou atender um cliente que o marido às vezes está em casa. Aí ele sai. Eu não vou de sandália, de rasteirinha com os dedinhos tudo de fora, porque o homem fazem a fetiche por peça. Depois eu sempre dou orientação, eu, consultora Sônia, presto essa consultoria da Mary Kay, tem longa duração, são maravilhosos de fazerem a barba com a lâmina. E alguns têm novamente o rosto com sabonete vermelho. Porque além de e aí eu já peço já indico para lavar na pia, porque vai enxaguar, o brilho também tem longa duração. Então vai remover o restante do resíduo que porventura tenha ficado ao passar a lâmina. Então dei uma dica, né, do que a gente tem que olhar esse processo final de limpeza, além disso tudo, antes da sessão que a gente tem que ver se fosse dar material secada, os produtos a fechar um pouco limpos. Não pode faltar nada, então eu tenho sempre que estar dando uma checada, né? Fazendo um checklist no material, principalmente nessa região, ficar aquele na minha pronta entrega, eu não posso deixar minhas caixas ficarem amassadas, fazendo dessa forma já evita, já dá um controle alguma. E depois a gente tem o gel, eu não vou conseguir ver super refrescante, eu não vou estar todo com respeito a pele, deixa ela refrescante, como é que eu vou dar os cortes da lâmina, protege contra a irritação que a lâmina pode causar, deixa a pele com uma material que eu vou deixar apresentando para entregar para os clientes. Gente, a linha masculina tem que estar impecável, fantástico, material de apoio, folhetos, tabela de preço, calculadora, ficha de perfil do cliente, os pincéis e a gente ainda tem um hidratante para máscara de cílios, um hidratante, os específicos para o homem, limpíssimos. Todos os produtos da Limpicamente têm uma fragrância exclusiva, que esse folheto não pode faltar de forma alguma. E tem fator proteção 30 nessa nossa sessão. Então aqui o cara oferece uma proteção contra os raios nocivos que podem causar envelhecimento. Então tem que perfil do cliente, mantém a proteção solar por até 80 minutos na água, da oportunidade, já protege a pele. E já carrega também agora esse convite que eu ganhei da diretora esse ano, investimento justo 63, esse convite que é um benefício para automaquiagem. Que eu preencho por cliente, inclusive que usa nos braços, uma vez por mês a gente vai fazer uma aula de maquiagem. Já está fazendo o processo de idade, eu já preencho, já dou para minha cliente. E nos braços. E se também não é bom, às vezes, de uma sessão de maquiagem, às vezes o homem esquece de, por exemplo, a gente tem guest agora, lembramos muito, no guest vai ter uma aula de make, o creme intensivo para a área dos olhos, que foi o último lançamento dessa dia 3, um sábado que a gente vai ter esse guest, foi especialmente desenvolvido com eu já desafiei, né, vocês de fora para verem fazer parte, que vai ser o último dá muito mais bolsas, que vale muito a pena, muito. A pele ao redor do olho é mais fina, delicada do que do rosto. Eu me esforçaria de cuidados especiais para manter a aparência. E a revitalização, primeiramente, o preço sugerido desse produto é
é 50, não é a oportunidade que a gente tem sempre. E qual a forma de aplicação ideal? Também ensinem para os clientes de vocês que é o dedo anular, o dedo da aliança. Eles vão colocar uma gotinha, juntamente dividir igual, e assim como nós aplicamos, eles aplicam. Vão assistir aulas de hoje, inclusive ou fazendo esse movimento circular, acompanhando, né? Repensem, falem comigo abaixo, o contorno da sobrancelha abaixo, e então esses materiais sempre delicados, sem empurrar a pele, é só para espalhar o produto. Não precisa revista ficar esfregando, revista altera, inclusive a consistência, altera a temperatura do produto e pode alterar ali a solução dele com a necessidade da pele. Então não é ficar esfregando, quando eu era consultora, espalhar e deixar o produto que eu aprendi com a Dani, com a consultora Dani, que agora é dica, eu deixo dobradinha aqui dentro a tabela de preços. Aquela tabela que a gente destaca, aí tem mais uma informação a respeito desse creme para contorno de olhos, tá? Porque normalmente a eficácia dele foi realizado um estudo com a primeira sessão que ela não conhecia o estudo, o que foi observado? A apresentação, normalmente a Mary Kay faz, então para dar o preço é o óleo na tabela. E após esse estudo, a pele mais suave, iluminada e hidratada. Então olha só, suaviza a aparência de olheiras de bolsas, para que eu possa entregar de olhos cansados. Porque nós não somos vendedores de revista, nós somos consultores de beleza independente, então, e consultor de beleza independente. Restaura a pele de juventude da pele. E uma dica muito legal, esses resultados foram obtidos através de 3 semanas de entrega. O que eu vou apresentar para o cliente é o que eu tenho o valor de pronta entrega. Eu achei muito interessante pela revista para escolher coisas que eu não tenho, vou comentar agora. Nós temos uma dica na nossa unidade, né, que é a consultora, eu estou mostrando, que eu estou ensinando Daniela Borges a cuidar, viu, Luciana? Breve mais uma irmãzinha, com a bênção de Deus. Levar sempre, e eu estava na casa dela um dia, ela começou a bagagem pessoal, a última vez, alegria, o sorriso, o amor, o marido dela encontrou com o meu marido, simpatia, o marido dela ficou observando a pele do meu marido, os dois se chamam Paulo. Isso ocupa espaço. E aí vai gerar, depois comentou com ela, vai gerar relacionamento, quase não tem o nosso negócio, o que é um negócio que eu ainda não estou usando, relacionamento. E aí a Dani aproveitou e falou assim, provavelmente ele usa relacionar com o meu cliente para que eu possa fidelizar, então começa a usar logo. Eu só consigo usar. E outra coisa que ele começou a usar também, que é muito bacana, que nós podemos indicar para os homens, é a linha Repair. Se eles precisam. Porque depois disso tudo a gente pode ir para a sessão mais eficaz. E a primeira parte da sessão é preparar a mesa para a sessão. Como que a gente prepara a mesa mais profundas? Colocando a bandejinha, pode ser indicado para a linha masculina, pode misturar as linhas de máscara para cima, não você vai apresentar máscara para cima. E outra indicação bacana para a pele masculina é o microderma do batom, muito cuidado, né? O que eu carrego na minha sessão de maquiagem é isso aqui, botanical, ou é o tratamento para mancha que a gente tem. Aí, são 2 batons, né? São Eve, quando eu entrei, a Alzira, nossa mãe, me ensinou. Então, todos os principais benefícios dessa linha. A gente vai aperfeiçoando, né? A gente vai aprendendo sempre. Produtos que combatem e ajudam a prevenir os sinais de envelhecimento, deixando a pele do rosto com a aparência saudável, sensação suave. Muitas vezes eu carrego também o Shell, que é a cor que eu mais uso. Os meus batons, eu compro essas tampinhas de todos os produtos, ajuda a reduzir-los. E eles são todos raspados. Restaura a aparência da pele. A cliente olha, às vezes deixa a pele com a sensação nossa, que dó, seu batom tá todo estragado. E a aparência é muito mais saudável. Espátula, então são benefícios que todas as pessoas buscam, todas as pessoas procuram. Nunca ninguém tocou o lábio. Primeiro, sabonete. Depois a integridade, o hidratante e tem também, então, por isso que a espátulas importante para contorno de olhos que a gente não tinha quando eu comprei esse slide aí. Coloque um espelho para cada cliente, mantenha o espelho da pele limpo. Então depois de uma sessão, quando você já for dar na sua bolsa respostas às necessidades específicas, que é irritação, secura, coloque durante a sessão associadas a barbear. Tem marcas de dedo, algumas marcas que a gente tem que fazer isso, de maquiagem relacionada com necessidade, a gente tem que tomar cuidado específico. Pedir para o cliente responder o perfil somente na parte da frente, um programa. Então eu preciso ter, nosso cliente, além disso tudo, eu preciso levar canetas na minha sessão. Então eu sempre essa linha pode ser indicada para canetas. Mais de uma, porque as canetas podem de 20 anos, não tem problema. E aí, começou a fazer barba, já pode usar essa. Eu coloco sempre, aqueles e aí, se é uma pele mais madura, como eu disse, às vezes pode complementar em franja, então ela pode prender só a franja ali, sem marcar o cabelo dela. Ok?
Coloque todos os produtos em cima da mesa, que eles devem estar sempre limpos, tá? E eu prefiro colocar em ordem de aplicação. Usar sempre um vocabulário que facilita, inclusive, visualmente para se relacionar. Comece observando qual tipo de pele saudável, nada de... Se elas não sabem, você tem o lencinho, palavras muito difíceis, muito técnicas, tem que ser bem... A gente tem que ter objetividade, os homens gostam disso, de ser objetivos. Se você não sabe, se o cliente não sabe argumentação de venda com exageros de entusiasmo, tecnologias específicas, falar de forma bem direta. Para o homem, mais importante saber os benefícios, ou seja, o que o produto pode fazer por ele. Eles não se interessam por ingredientes, por formas, são muito objetivos, muito claros, muito rápidos, tá? Verificar aqui, olha só, quando o homem faz da testa, olha como ele tem muito mais oleosidade, eu quero isso, a minha pele é muito oleosa. Podem estar comprando para eles ou de maneira que eles conseguem identificar se a pele da cliente é oleosa, se ela é mista ou se ela é seca. Tá? Porque às vezes a pessoa não sabe. É muito fácil identificar a zona T. Os clientes querem saber. Que é testa e nariz. Vocês possuem um programa normalmente são de cuidados com a pele, projetar especificamente para o homem? Sim, temos. Eu não... Quando usamos em conjunto o sabonete, a loção, auxílio no combate sinais de envelhecimento, com o produto, o ato de barbear pode melhorar a aparência. Mas se a cliente tem pele seca, você deve indicar e deixar a pele macia. Se usar a espuma de barbear junto com gel, não tem problema. Com certeza vai conhecer ali a textura do produto. O prejuízo que a lâmina causa para a pele. Porque a lâmina ela tira pelo, mas ela acaba removendo uma camada externa de pele também. Por isso que tem que ter um cuidado, por isso que tem que ter todo o processo correto, inclusive o lado correto de passar a lâmina. Você pode aí que é o nosso representante masculino na aula agora, na nossa sala agora, pode falar a respeito disso, pode confirmar. Depois, através da resposta dela, você vai identificar algumas questões, algumas dúvidas que já surgiram. Faça uma breve explicação sobre a história da pele. Breve. Procura sempre produtos que deixam a pele com aparência pessoal muito voltados para trabalhar as condições específicas da pele deles. E comente nesse momento se alguém se interessar ou souber de alguém que é bom para ele. São muito objetivos com você no final. Você vai ter o maior prazer de explicar. E dar sequência na sua sessão. Porque o sabonete facial, os cuidados com a pele são os produtos que normalmente devem ser usados em conjunto, sempre. Ambos os produtos são necessários para completar os 5 passos essenciais para obter a pele hoje não vem mais, para esfoliar, blush, hidratar e proteger. Cuidados com a pele. Então, se vocês forem vender o básico do básico aí, que já tem tempo, vendam o sabonete e o hidratante. Produtos com as caixas. É igual o nosso kit básico, que é o 3 em 1 hidratante. Nesse kit aqui, os produtos vêm com as caixas. Quando eu vou esse é o kit básico do homem. Eu removo muita gente acha mas que é as caixas. A espuma de barbear, dá uma lida nas caixas, o que o gel, mas não é o sabonete hidratante, porque faz os cuidados. Não são as mesmas básicas que a gente tem que fazer no dia a dia. Na revista que vem lá, às vezes no site, barbear e o gel devem ser usados em conjunto. Aí, olha, o gel completa o processo que a gente precisa, os lencinhos. O ideal são todos juntos, porque os homens devem usar a lenço não é para se barbear, por miséria, ela faz com que os qualidade que eu realmente acho mais prático, mas não é obrigado barbear mais fácil. Então eu pego os lenços na hora de enxaguar, no final eu falei para enxaguar, pego 2, 3 lavagens do sabonete depois de passar a lâmina, e eles pode ser água fria, mais fria, porque aí vai terminar o processo de limpeza, já vai estar desinchando nesses folículos, ok? Ao meio. Bom, e que tipo de linguagem você deve usar ao conversar com homens sobre cuidados com a pele? Palavras simples e diretas no site. Mencione os benefícios do produto que se relacionam com a disposição na mesa e pronto. É essa. Somente eu tenho que colocar os produtos. Deixa eu ver o que a William está falando. Eu coloco um arquinho. William está falando pra gente que barbear não é tão simples, não é só barbear a lâmina. Do que uma faixa. Tem que tratar mesmo. E eu sempre compro esses arquinhos bem bobinhos, isso mesmo, de 99. Então vamos lá. Por quê, gente? Mais uma. A cliente vai segurar o cabelo. Quais são as diferenças entre a pele dos homens e das mulheres? Sem marcar a pele cabelo. Dos homens tem que ser mais oleosa, que é muito grosso, que é muito cabelo. Se eu coloco uma faixa, a pele do homem é geralmente mais grossa que a das mulheres. E às vezes ela fez uma prancha mais ecológica, mais alta ali, vai dar uma festa depois, ou tem mais espessos. E aí a gente amassa o cabelo daquele requer um produto especial. Então, por isso que nós, mulheres, não podemos usar essa linha. Porque ela é um produto mais forte até. Porque mais um modelo, aqui nesse modelo eu acho bem interessante que a consultora, e aí ela está colocando, olha na bandejinha no display, ela já deixa com a pele com clientes homens.
E já deixa também uma amostra de batom o que vocês aprenderam aqui. Ao invés dela ter o batom para raspar, ela trabalha essa com esse é um desafio. Com a amostra de batom, papel, caneta, depois dessa aula, amanhã ligando para 5 pessoas, agendando, falando sobre o que vocês aprenderam aqui hoje. Olha, mais uma sessão, porque de nada adianta a gente aprender e não colocar em prática, certo? Então, esse é o desafio. Topa o desafio? Observe essa mesa. Quantos produtos tem? Parabéns, Priscila. Podemos fazer a sessão com os produtos Timewise? E observem que podemos e devemos, mas na hora de indicar, de prestar a consultoria, então, assim, devemos indicar o produto certo, um suco, eu acho tipo de pele deles, ok? Mas se o homem tem a pele excessivamente oleosa, indique também a máscara. É legal para pele oleosa. Porque vai ajudar a secar bastante. Porque desvia a atenção, desvia o foco. Então a gente tem que ter todo tipo de microdermobrazão, de trabalhar dessa indicação. Às vezes a anfitriã fala, Sônia, eu quero essa pele muito sensível. Aí você pele com rosáceas, nem para pele que usa ácido. Vão amar, seus amigos vão amar. Vamos colocar no final, porque elas já estão todas prontas, maquiadas, lindas, elas vão se divertir, vocês vão poder depois eu vou sair porque eu tenho uma outra sessão e vocês vão ficar se distraindo. Não tem nenhum problema. Então você com muita delicadeza dá esse toque. Mas então, durante a sessão, o mais indicado para eles é realmente a linha MK, tá? E outra questão tem muitos homens disponibilizados na mesa, tá? Um sabonete 3 em 1 nosso, então fica muito desorganizado, a pessoa se perde. Às vezes ela não fazem uso daquele produto, que produto que é aquele, ela nem consegue visualizar. Por isso que a organização da mesa é muito importante, certo? Tem problema não. Aqui a gente tem um exemplo maior, que é a própria senhora Mary Kay. Ele vai gostar mais ainda depois, porque ele vai complementar. Eu, Sônia, sempre faço minhas sessões de pé a partir de 2 pessoas. Quando eu tenho uma pessoa que é uma sessão facial, eu faço alinhados com sabonete MK e com hidratante e com os olhos MK, fazem um efeito melhor. Ela vai usar o meu inibida, eu sento de lado, complementou, porque ela fica mais confortável. Lembrando das palavras então da senhora Mary Kay, eu sempre podemos fazer minhas sessões que houver para aprender. Então a gente fica mais à vontade, a gente não consegue ter um nosso conhecimento e nosso entusiasmo com a aplicação, todos olhando para gerar desse chat é fantástico. Então é preciso colocar em prática. Por isso que eu sempre gosto de dar um desafio que a senhora no final o nosso da nossa aula atual é muito prático, porque eu posso colocar aqui, ó, eu coloco a minha mão aqui dentro, né, e olha, e aí fica muito prático, e aí eu vou passando aqui, né, e vai ter nas fotos, e eu vou tendo aqui do outro lado que eu vou falar, tá? Fica muito mais prático. Esse flipchart é maravilhoso. As clientes observam que a gente está lendo, literalmente, que a gente está dando sequência através do que está aqui, tá? E elas observam que é fácil fazer Mary Kay, né? Que não tem muito mistério. Então o uso dele é indicado sim, não é por acaso que vem. E as frases que vêm aqui, com às vezes um negrito, com às vezes as frases que estão em vermelho, né? São frases que a gente não pode deixar de falar, são frases mágicas, tá? Então, a gente pode até decorar com o tempo, como eu já decorei a maioria delas, mas são importantes, não é por acaso que vem esse material, é uma grande orientação, tá? Bom, a apresentação dos produtos do kit de cuidados com a pele, exatamente assim. Primeiro, que é o 3 em 1. Segundo, primeiro passo do microdermo. Terceiro, segundo passo do microdermo. Quarto, o hidratante. E quinto, a base. Então, vamos ver um a um agora, tá? Que é a segunda parte da sessão, que é a sequência de apresentação dos produtos para o dia. Ok. Então, vamos lá. Gel de limpeza. Se eu introduzo, como eu de fato gosto de introduzir, tá? Na minha sessão, o kit lábios de seda, ok? Ele nem tá aqui, olha, eu emprestei, eu levei para mostrar para uma pessoa ontem, tá aqui, ó. Então, kit lábios de seda. Eu acrescento o kit lábios de seda na minha sessão, que eu acho que faz toda a diferença, porque a pessoa dá aquela limpeza na pele do rosto e dá limpeza na pele do lábio também, que é um complemento, tá? Eu introduzo na minha sessão também o demaquilante. São só esses. Mas nessa aqui que eu tô dando a dica, eu introduzi a mais do que vem no kit, só lábios de seda. Então vamos lá ver essa sequência direitinho pra gente pegar uma dica legal, tá? Segunda parte então da sessão, que é a sequência, o primeiro produto é o gel de limpeza 3 em 1.
Então eu coloco um pouquinho do produto na bandeja, peço a cliente para distribuir no rosto, fazendo... Então primeiro ela pinga ele no rosto distribuindo, depois ela vai em movimentos circulares, sempre de baixo para cima, do centro para as extremidades. Então é assim, olha, com as pontas dos dedos, né? Movimentos curtinhos, circulares. Eu umedeço um pouco. Então como que eu faço? Tá? A bandeja não tem essa parte maior. Eu venho aqui, borrifo um pouquinho de água aqui. Quem já viu minha sessão já prestou atenção como é que eu faço. Eu sigo a ordem de numeração da bandeja, tá? Coloco água aqui porque a pessoa vai umedecer as pontas dos dedos e vai usando. E dou a toalhinha umedecida para ela remover. Então, precisa de mais uma toalhinha? Dou outra. Quando é muita gente, eu já deixo uma bandejinha no meio da mesa com algumas toalhinhas já umedecidas. Eu já coloco em cima do espelhinho de cada um a toalhinha umedecida. Tá? E aí falo, esse produto é o 3 em 1, ele limpa, dá uma ligeira esfoliada e já deixa a pele tonificada, deve ser usado diariamente, de manhã e à noite, se possível dentro do chuveiro, que aí você já faz esse processo todo, o ideal é do colo para cima, tá? Tem a versão para cada tipo de pele, inclusive tem ele em barra também, super rápido. Depois, uma sugestão, né? Logo após higienizar a pele com o 3 em 1, faça a primeira parte do lábio de seda, que é a máscara esfoliante. Ah, enquanto ela vai esfoliando o lábio, também você fala a respeito dele. Promove uma esfoliação deixando o lábio mais liso, né? Sem essas células mortas, tá? Que às vezes ficam despelando. O lábio fica mais rosadinho devido à estimulação circular. Minimiza rugas ao redor do lábio, então elimina, né, o envelhecimento precoce, vai afinando que o envelhecimento precoce vai deixando o lábio cada vez mais fino. E se a gente estimula a circulação, mantém a espessura do lábio, então mantém a estrutura labial, evita aqueles cortes verticais, evita aquele lábio caído na lateral também, tá? E aí a gente deixa para passar o segundo passo do lábio de seda, que é o bálsamo humectante, depois que enxaguar. Tá? Então, o segundo que eu passo é a máscara labial. Depois é o primeiro passo do microdermabrasão, tá? Que ele pode ser usado apenas de um lado do rosto, né? E se não tem pia por perto para enxaguar, pessoal, usa só numa bochecha, porque aí fica fácil de remover com a toalhinha, tá? Da mesma forma, coloca um pouquinho na bandeja, peça a cliente para distribuir na região. Movimento circular curtinho, avise que não é a pressão do dedo, que não é a força e que não é de uma vez só que ela vai conseguir o resultado, que é um processo e que esse produto é para tratamento, tá? Depois ela tem que enxaguar ou remover com a toalhinha, ok? Ajuda a clarear manchas, minimiza a linha de expressão, reduz o tamanho dos poros, só deve ser usado de 1 a 2 vezes por semana, não deve ser utilizado para pele acneica, tá? Que tem espinhas, porque a espinha é uma inflamação ali do poro e aí pode agredir, machucar a pele. Quem tem rosácea também não deve usar, porque a rosácea é uma doença, né? Deixa a pele hipersensível. E quem faz uso de ácido, que tira a proteção da pele, certo? Quarto passo, então, depois que enxagou o rosto, né? Ou removeu com a toalhinha, removeu lábios, o primeiro passo do lábio de seda também, já vem com o segundo passo do microdermabrasão, que é o restaurador para a pele. Da mesma forma, põe esse sérum um pouquinho lá na bandeja, pede a cliente para pingar no rosto, na região que usou o passo 1, e passar, tá? Tudo que a gente vai, então, usar para limpar a pele é com movimento circular, curtinho, região por região. Tudo que a gente vai aplicar na pele, que pode permanecer na pele, que é um cuidado, tratamento que vai manter, a gente pode aplicar com movimentos mais longos, certo? Distribuiu, ok. Pode sempre pedir para ela sentir com o dorso da mão, né? Movimento assim de baixo para cima e você sempre sorrindo e sempre acenando para ela positivamente, tá? Com o passo 1, é mais abrasivo, ele provocou a esfoliação, então a gente vai restaurar e acalmar o tecido. Com o passo 2, vai evitar que a pele fique avermelhada e que fique descamando. Sempre indicar o uso do kit, certo? E quinto passo, então, seria o bálsamo, o segundo passo do kit lábios de seda, que ele hidrata a pele dos lábios por até 6 horas, contém vitaminas antioxidantes, que são inclusive extratos de própolis.
é cicatrizante, hidrata profundamente a pele, que é muito fina desse lado, hidratando por até 6 horas. Gente, esse bálsamo é maravilhoso. Inclusive, eu indico para todas as minhas clientes manterem na cabeceira da cama, no criado mudo, um bálsamo e um extra emoliente. Porque assim que elas deitam, elas já estão com a pele preparada, limpas, maravilhosas. Elas vão com o bálsamo, aplicam no lábio e o primeiro passo do Mãos de Seda, lembra? Aquele extra emoliente, que é aquele mais fininho, mais denso, mais espesso. Gente, passa na mão, no cotovelo, nos pés antes de dormir, já na cama. Vocês vão manter sempre essas regiões macias e hidratadas, tá? Então, essa aí é uma dica extra, que é uma dica de ouro. E o sexto passo é o hidratante redutor de linhas de expressão. Mesma forma, coloca um pouquinho na bandeja, peça a cliente para pingar na região do rosto toda e depois para distribuir. E depois sentir também, tá? Promove a oclusão na pele. Película protetora, protegendo a hidratação por até 10 horas, evitando a reaplicação do filtro solar, tá? Porque ela forma uma película e o filtro solar a gente aplicou antes, contribuindo para maior hidratação. Se vai expor ao sol, com certeza tem que passar o protetor solar. Nesse momento da demonstração, a gente não aplicou o protetor solar, mas é uma opção que você tem, porque se você se cadastra e se ativa acima de 900 pontos, você ganha esse kit, né? Que são as vitaminas que compõem o sistema de cuidados com a pele e anti-idade. Então, é uma opção. Você pode só falar ou você pode demonstrar. É opção sua, tá? É para uso contínuo, permite a redução, né? Ele vai permitir a redução das linhas de expressão. Não é necessário massagear a pele, somente espalhar, como eu já disse, tá? Tem ele para pele seca, normal, tem ele para pele mista oleosa e tem ele com fator 15 de proteção, certo? Então, e o para pele mista oleosa, ele não contém óleo, tá? É 100% livre de óleo. E aí vai para o sétimo passo, que é a nossa base maravilhosa, tá? Coloque um pouquinho do produto na bandeja, antes de aplicar em todo o rosto, faça o teste na face, certifique-se de a cor está certa. Pode ser feito antes da sessão, o teste é indicado fazer antes, porque aí você já pinga na bandeja, né? Já deixa tudo preparado, tá? Peça a cliente para distribuir no rosto, pinga no rosto todo e depois distribui, porque ela distribui uniformemente. Se ela começa aplicando de um lado e vai aplicando desse lado para depois aplicar do outro, não fica uniforme. Então a gente ensina para ela aproveitar bem o produto. Nesse momento da sessão, eu acho super bacana, é fator 30, Priscila, eu falei 15, né? Desculpa, é fator 30, obrigada. Nesse momento eu acho bacana, se ela não conhece os produtos, ela aplicar a base com os dedos mesmo, porque ela vai sentir a textura da pele dela, tá? Depois, na hora do fechamento da venda, eu posso falar da importância do pincel, ok? Então, olha só, deixa a pele com aspecto aveludado, além disso a base contém vitaminas, é anti-idade, deixa a pele radiante, acabamento impecável, translúcida, ainda tem difusor de luz, que é o dióxido de titânio, tá? A base da Mary Kay não danifica a pele por conter na composição substâncias que são benéficas à pele. Pode e deve ser usadas todo dia, porque ela é anti-idade também, tá? Normalmente a base que vem é a bege 5, que ele é bastante coringa e vem para pele mista oleosa, porque 90% das brasileiras têm pele mista para oleosa. Eu raramente vendo a pele luminosa, tá? Base para pele luminosa. É raro ter uma cliente. Enquanto eu vendo 100 da pele mista oleosa, às vezes eu vendo uma para pele normal a seca, para que é a luminosa. Então não tenham muita pronta entrega. Esperem ter a cliente para poder sempre ter o necessário para atender aquela cliente, certo? E ambas têm a mesma tonalidade, tá? Que são essas aí, né? Então, atrás da base vem a tarja, sempre os produtos para pele normal, a tarja é rosinha, e para pele mista oleosa, a tarja é essa roxinha aqui, certo? Nós temos aí, né, 4 tons que são ivories, que é para pele bem branquinha, 8 tons de bege e 5 tons de bronze, tá? E aí nós temos alguns tons que são coringas. Quais são eles? Os tons mais coringas, mais vendidos.
A mais clara, que é mais vendida, é a Bege 1. Ela atende muito bem peles brancas, tá? Muito bem. Voltando lá então ao hidratante, que a Alzira está me perguntando, tá? Se o hidratante Tiny Ice, o hidratante anti-idade Tiny Ice com protetor solar, que é fator 30, pode ser indicado para pele muito oleosa. Normalmente eu não indico, tá? Porque todo produto que é composto, que é 2 em 1, 3 em 1, e nesse caso ele é um 2 em 1, porque além de hidratante ele é fator de proteção, então ele é um 2 em 1. Todos os produtos que são compostos, eles são um pouco mais pesados, e quem tem pele oleosa tem uma sensibilidade maior, é como se obstruísse mais a respiração dos poros, tá? Então não tem uma adaptação muito fácil. Então se a pele é muito oleosa, eu indico o da linha Botanical, tá? Se ela quer um fator de proteção, eu indico o da linha Botanical. Então ela usa os sérums, os tratamentos anti-idade e usa o hidratante com fator 30 lá da linha Botanical, certo? Que eu já fiz o teste em mim e me adaptei super bem. Então voltando aos tons de base que são coringas. Bege 1, Bege 4, Bege 5, Bege 6, Bronze 1 e Bronze 2. São esses tons coringas. Então basta vocês terem esses tons, se vocês tiverem, e o tom de vocês, né? Que aí se não for um desses, o tom próprio de vocês. São esses os tons que eu indico vocês terem. Então, de início, são esses que vocês vão investir. Eu não tenho condição de tirar todas elas. Tira uma, duas, no outro mês você tira mais uma, tira outra, duas. E aí tenham esses tons para vocês terem demonstração. É muito importante demonstrar a base certa. Gera fidelização, credibilidade, tá? Para pele muito branquinha, a Bege 1 normalmente ela atende bem, porque a gente tem as Ivories, né? Olha lá, Denise, a Ivory 3, a Ivory 5, a Ivory 6 e a Ivory 7, tá? Mas elas costumam ser mais rosadas. Então a Bege 1, ela não é muito rosada e ela atende bem os tons Ivories. É raro ter um tom muito mais claro. Tá? A Priscila, por exemplo, que está na sala agora, é bem branquinha. Qual o tom que você usa, Priscila? Eu acho que a Priscila é Bege 4, se não me engano, né, Priscila? Ok, entenderam? Então, assim, eu, por exemplo, uso em mim Bege 5 com Bege 4, misturada, tá? Porque eu tenho um pouco a minha pele tem um pouco de pigmentação avermelhada, que o ideal é a Bege 5, tá? Mas eu sou mais para claro, então eu misturo as duas, dá super certo. Exatamente, Priscila é mais ou menos parecida comigo, né? Minha filhinha. Então, olha só, os tons coringas, então, são esses, são os tons que eu acredito que vocês devam, né, ter. E o ideal é nessa região, nessa viradinha aqui, olha, do queixo, pra gente testar. Então, se a gente testa no início, com o tempo, vocês vão ver que vocês vão ficar bem especialistas. Só de olhar para cliente, às vezes, vocês vão testar, porque às vezes ela gosta de mais moreninha. Então, você coloca o tom que você acha que é certo e mais um, né? Pergunta. Às vezes a pessoa gosta de ter a pele mais morena, é característica dela, tá? Então, cuidado para você não interferir nisso. Por isso que é importante comunicar bem, escutar bem o que a cliente quer. Por isso que a gente escuta mais do que a gente fala, porque aí a gente consegue atender a necessidade da pessoa. E para finalizar, sempre um batom importante. Nunca deixe a cliente usar o batom direto na boca, como eu já disse. Raspe um pouquinho, dê espátula e o aplicadorzinho de pincel para que ela passe. Faça o mesmo com brilho, se você for demonstrar um brilho. E faça o mesmo com as máscaras para cílios, tá? Quando você for colocar sua máscara para cílios para demonstrar, utilize o pincelzinho descartável, que tem lá na seção 2, né? Deixa eu só pegar ele aqui para mostrar para vocês. Tem na seção 2, é muito prático, tá? Então aqui, ó, ele é idêntico à máscara que eu gosto de demonstrar, é a Ultimate, que é a máscara que a gente mais vende. E esse pincelzinho aqui, ó, ele tem, as cerdas dele são, a escovinha é idêntica à escova, a escovinha aqui que tem da Ultimate, tá? E aí, como é que eu faço? Eu removo a tampa, venho com esse aplicador, vou lá dentro, umedeço ele bastante, tiro o excesso aqui, ó,
entrego para cliente e fecho. E explico para ela que ela nunca deve abrir, ficar fechando e fazendo assim com a máscara, porque ela leva o oxigênio lá para dentro e resseca a máscara mais rapidamente. Tá? Ok? E depois do batom, então olha só, preciso saber explicar a função desses dois vidrinhos que compõem o sistema anti-idade, que são as vitaminas, que eu já mostrei aqui para vocês, né? Que tem a vitamina do dia, que tem fator 30, tá? É opcional também, como eu já falei. Ela vai ser usada após a limpeza da manhã. São vitaminas antioxidantes que vão minimizar as rugas, firmar a pele devido aos extratos botânicos e contém ainda o fator 30 de proteção. Aí, lembrando que quem se expõe ao sol deve reaplicar o protetor no meio do dia. E a noturna, gente, ela é super composta, tá? Ela deve ser usada depois da limpeza noturna. Grande poder de firmar a pele. Contém os peptídeos calmantes, substâncias que ativam o sistema celular, promove formação de fibroblastos, ou seja, estimula o colágeno fortalecendo as fibras. Fundamental. E as pessoas acham desnecessário. Grande erro. Muito importante, vitamina, gente, quanto mais melhor. Então é vitamina 24 horas, porque tem as do dia e da noite. Contém extratos botânicos, vitaminas, excelente antioxidante, tá? Produtos que bloqueiam ou retardam as ações da oxidação, ajudam a neutralizar os radicais livres. E o que são esses danadinhos desses radicais livres? Partículas geradas pelo organismo ou fatores externos, como cigarro, poluição, álcool, radiação solar. Sua produção excessiva impede a oxigenação da pele, causando envelhecimento. E nós estamos expostos a tudo isso no nosso dia a dia. Então, a gente precisa, sim, né, de algo que vem combater esses radicais livres, certo? Então, são essas as informações importantes a respeito, né, da seção de cuidados com a pele, dos produtos que compõem o nosso sistema de cuidados com a pele. E agora eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer antes da gente fazer o fechamento. A partir de que idade pode começar a usá-los? Bom, nós sabemos que a pele envelhece a partir do momento que a gente nasce. Então, para peles jovens, por exemplo, a partir de 10, 11 anos, nós podemos indicar a linha Botanical, certo? A partir de 20, 21, 25 anos, a linha Time Ice já cai super bem, porque aí já está começando. Mas pode ter clientes que precisam começar antes, depende muito do estilo de vida da pessoa, do perfil da pessoa, certo? Mas normalmente a partir de 22 anos já está começando a usar a linha Time Ice, certo? Mais alguma dúvida? Ok.